nós nos candidatamos a ser conselheiros tutelar, nós falamos para vocês que nós estaremos aqui para lutar por aquilo que é de direito, né? Porque nós temos visto que o direito das crianças tem sido violado todos os dias, né? E eu me entristeço imensamente em saber que meu sobrinho, ele precisa pegar um ônibus para estudar no Núcleo Bandeirante. Eu também vivo a mesma situação de violação, de ver violações de direito acontecendo dentro da minha casa. Eu sou conselheiro tutelar e eu tenho que admitir isso. E me entristece muito saber que muitas vezes mães vêm desesperadas, mães que têm doenças graves, problemas sérios, crianças que têm deficiência e que precisam ir no ônibus. E nós temos que fazer de tripa do coração para conseguir trazer a criança para cá. Porque simplesmente para o Estado e para a Secretaria de Educação, eles dizem que não importa, tem um ônibus. Um ônibus que nós tivemos que brigar no ano passado, a metade do ano, para trocar a frota. Porque era um ônibus sucateado, pneu carrega, nossas crianças corriam risco, sem cinto, nossas crianças sofriam ali. Entendeu? Nós tivemos que batalhar muito para mudar essa situação. E que não é diferente, que já começou a acontecer esse ano. O nosso diretor da escola, vice-diretor Diego, nós já enfrentamos aqui um problema de uma criança que foi esquecida pela monitora e que a mãe veio desesperada, veio encontrar essa criança no meio da rua, e isso já eram 2 horas da tarde. E aí nós estamos vendo a violação de direitos. Nós estamos sofrendo, como também nós conselheiros sofremos. Porque vocês imaginam o que é nós estarmos de mãos atadas. Vocês chegarem lá e falar, nós queremos, porque a lei diz que o nosso filho tem que estudar próximo da nossa casa. E a gente fala assim, eu reconheço isso. E eu faço a minha requisição. E eu gostaria de dar um aviso que eu gosto que o nosso coordenador, conselheiro Fabiano, não deu, que a Secretaria de Educação, ela enviou um informativo para todos os conselhos informando que nós conselheiros tutelares, não temos mais a prerrogativa de mandar requisição pedindo vaga. Que eles só vão atender agora a juiz. Eles estão querendo tirar aquilo que é no nosso dever, que é nosso direito também. Então nós precisamos sim que todos se unam. Nós precisamos que um abrace a mão, a mão do outro e nós venhamos lutar, aguerridos. Se for necessário novamente que nós vamos queimar pneu, vamos queimar pneu sim. Se for necessário que nós queremos na inauguração de outra escola de ensino infantil, como foi prometido para mim, foi prometido para a França, foi prometido até mesmo para uma capa do informativo em que o governador falou para a gente, olha, não faz o panelaço. Lembra, França? Nós íamos fazer o panelaço, ele falou assim, não faz o panelaço, porque em junho nós começamos a obra de 2012. E nós então demos um passo para trás. Deveríamos ter feito o panelaço. Nós não deveríamos ter ficado calados. Mas nós acreditamos na palavra de um homem. E o meu pai, que é um cearense, ele me diz que palavra de homem vale muito mais do que o escrito. E para mim, homem que é homem, honra que fala. Gostaria de dizer para vocês e agradecer também ao administrador Arthur, porque se comprometeu conosco, o que ele se comprometeu, ele fez. Ele destinou um lote, ele se comprometeu em construir, já disponibilizou um novo local para o conselho atender vocês com um pouquinho mais de dignidade. Eu sou conhecido e estou sendo taxado por muitos aí como conselheiro assistencialista. Não, eu não sou conselheiro assistencialista, eu sou povo, eu sou comunidade, porque eu tenho 20 anos de Racho Fundo e eu necessito ver que as nossas crianças, o nosso povo, vejam a diferença, porque nós somos considerados pela Codeplan como cidade classe média, e nós vivemos essa vergonha.